Pessoal, hoje o papo é sobre segurança em condomínio. Estamos recebendo aqui o professor Jonas Alves e eu gostaria, Jonas, que você se apresentasse aí para o nosso público, aí, dissesse quem você é, qual é a sua expertise. Vamos lá. Boa tarde primeiro, agradeço o convite. Meu nome é Jonas Alves, sou professor doutor na área de segurança, sou oficial da Polícia do Estado de São Paulo, já da Reserva, sou formado em operações especiais, fundador inclusive do Grupo de Ações Táticas de São Paulo, fui membro da Rota de São Paulo, sou formado na SWAT, sou da primeira turma de SWAT, de brasileiro na SWAT em Miami, sou formado em Israel, tá certo? Além da formação acadêmica, em várias áreas, fui professor de faculdade, graduação, de pós e mestrado, e milito na área de segurança privada já há mais de 40 anos. Perfeito. Especialista em segurança em condomínio e outros empreendimentos. Perfeito. Você falou aí da sua formação, você tem alguma marca aí no corpo aí que grave aí o número de operações que você fez, alguma coisa do tipo aí? Então, eu, como fundador, fundador do Esquadrão Antibomba da Polícia de São Paulo. Por sinal, esquadrão que quase formou quase o estado inteiro. E eu tenho no meu braço tatuado o número de ocorrências que eu atendi só no Esquadrão Antibomba. Até uma pergunta que me fazem, foi hoje aconteceu um fato desse. Ah, mas tem ocorrência de bomba no Brasil? Tem muita ocorrência de bomba no Brasil. Só que não é divulgado, até por uma questão de estratégia, não é divulgado, tá certo? Mas eu tenho uma tatuagem que diz exatamente o número de ocorrência e laudos referentes a quantas pessoas podem ter falecido em decorrência de um acidente com um explosivo. Perfeito. Professor Jonas, você tem feito palestras no Brasil, né, sobre esse tema, né? Tem alguma palestra sua que você gostaria de fazer aqui, uma ressalva, aqui, chamar a atenção para ela? Eu vou falar para ti, um sacerdócio, né? Eu tenho muita preocupação em prevenção de perdas, né? Percepção de risco, em decorrência que eu sei que as pessoas elas não têm essa percepção. As pessoas não se atêm que a segurança delas é tão importante como o trabalho que elas executam, tudo na vida delas vem em decorrência de segurança. E não sou eu que falo isso, é a história disso. Entende? Então eu faço muita palestra exatamente chamando a atenção das pessoas para ter uma percepção de risco. Perfeito. A gente está falando sobre percepção de risco e tal. Às vezes as pessoas não percebem, né, o que é que está se tramando ali, o que é que os meliantes, os bandidos, as quadrilhas especializadas do crime organizado estão ali tramando. Então, assim, o lixo é um ponto de atenção no condomínio, professor? Aí que está. Uma nova medida, uma nova estratégia de crime contra condomínio e residência é o furto de lixo. As pessoas falam, Jonas, mas os caras estão furtando lixo? Sim. Existe uma modalidade nova em que as pessoas, os criminosos, se aproveitam exatamente da ingenuidade das pessoas com relação ao crime e eles furtam lixo. Por quê? Porque o lixo traz informações. É a mesma coisa do carro. Eu tenho uma palestra que eu faço sempre e eu brinco com as pessoas, chamado carro currículo. Carro currículo? Carro currículo. Tudo que você quer saber de uma pessoa vai no carro dela. Tem toda a informação, religião que ela é, onde os filhos estudam, clube que ela frequenta, quanto que ela ganha, quantas dívidas ela tem, porque a pessoa pega todas as suas informações e vai guardando no carro. Sim. Criminoso se aproveita disso, eu já vi sequestro dessa forma, tá certo? E o lixo teu, ele diz tudo. As pessoas não têm a percepção de risco de saber que no lixo vem a sua vida íntima, vem a sua vida íntima. Ali dá de sua intimidade. Ali fala quanto você ganha, você tira o extrato e joga no lixo. As pessoas não se apercebem. Você recebe um pacote e todos os seus dados de entrega daquele pacote estão ali. Naquela etiqueta. Exatamente. Tem quadrilhas. Olha, a nova modalidade de crime é essa. Ele pega a etiqueta, reproduz. Uma encomenda que vem e te chama e te atrai para fora do condomínio e pratica sequestro. Aquele sequestro relâmpago. Você pode invadir o condomínio, pode invadir a tua residência através da informação que ele obteve antecipadamente. Perfeito. Tá? Professor, quais são os principais pontos de vulnerabilidade de um condomínio? É possível dizer assim, determinar quais são os principais pontos? Vamos lá. Você fez a primeira pergunta e eu vou inserir nessa daí. Um dos temas que eu mais bato e quase apanho de alguns pseudo-especialistas, que eu falo, a maioria dos condomínios é insegurança do condomínio. Tá certo? E a segurança do condomínio, ela se baseia num primeiro princípio. Primeiro, segurança do condomínio é segurança coletiva. Perfeito. Se moramos eu e você no mesmo ambiente, a segurança é 50% meu Perfeito. E 50% teu. Quanto mais pessoas eu vou colocando naquele ambiente, eu vou fracionando o meu fator de segurança. Eu posso ter todos os cuidados com segurança e simplesmente meu vizinho não tem. E existe um defeito grave. O princípio de segurança do condomínio, você entender. O princípio de segurança do condomínio se baseia num princípio de tripé, tá certo?
Se eu falo tripé, se eu tirar uma perninha, duas não seguram. Isso. Então, o princípio de segurança do condomínio é, primeiro, estrutura física. O que é estrutura física? Tudo aquilo que comporta a proteção perimetral. Muro, cerca, alarme, proteção perimetral. Segundo, procedimento. Tudo aquilo que eu vou encaixar para controle de acesso e remanejamento dentro do condomínio. Procedimento, perfeito, tá certo? Perfeito. Escrito baseado entre nós dois. Perfeito. Terceiro é o pior. Fator humano. Isso. Tá certo? O colaborador que você vai colocar e o morador. Aí existe um defeito. Desculpa a expressão chula, mas é verdade. Pirão só no meu prato. Então, meu filho não pode ser abordado. Minhas visitas não podem ser abordadas. Só as tuas. Então, isso gera insegurança. Quando eu quebro qualquer um desses princípios, a segurança falha. Se vulnerabiliza. Sim. Perfeito, perfeito. Pessoal, nós temos excelentes faculdades de engenharia e de arquitetura em todo o país, certo? Mas existe alguma disciplina específica que formem esses engenheiros, arquitetos, para embarcar nos projetos esses pontos de restrição de vulnerabilidade, ou seja, para fortalecer esse controle? Infelizmente, alguns colegas podem falar, não, a faculdade ela tem por princípio. Com devido cuidado, devida vênia, para nós somos formados em direito, inclusive eu tenho por costume, sempre falei para os alunos, não ter uma formação linear. O que é a formação linear? O cara faz direito, pós em direito, mestrado em direito, doutorado em direito, tudo direito, linear. Sim, sim. E eu sempre aconselhei que o aluno ele tenha o profissional, que ele tenha uma formação holística. Isso. Primeira faculdade minha foi direito, tá certo? E pós em direito. Depois, você não vai acreditar, eu fiz recursos humanos. Legal. Porque um amigo falou, Jonas, você mexe com gente. Você tem que especializar em gente. Fora a formação militar, policial, tá certo? Porque eu sempre fui de operações especiais. Eu tenho mestrado em recursos humanos. Fiz um mestrado na área de defesa, tá certo? Aí depois eu fui fazer engenharia de segurança. Falei, o que tem a ver simples? Porque eu teria que abranger todas as áreas de segurança. E também fiz uma MBA em gestão, uma MBA em segurança privada. Por quê? São os ramos da segurança que eu tenho que militar. Aí começa um detalhe. Existe o chamado arquitetura da segurança. E a arquitetura de segurança, ela se baseia muito exatamente na percepção daquele cara que é formado de segurança. Não adianta só ter a formação acadêmica. Ele tem que ter a formação em experiência. A minha formação e experiência em 40 anos em segurança, eu tive cuidado. Tem um grande amigo da minha turma, tá certo? Coronel Dutra, foi um dos caras que, inclusive, organizou a Copa do Mundo de 2014, tá certo? É uma fera na área de segurança. E nós dois tivemos cuidado de estudar 500 roubos, furtos e roubos a condomínio. E nós vimos que os três princípios que eu te citei, inclusive, já vi várias pessoas copiando a frase que nós criamos, 90% dos crimes contra condomínio entram pela porta da frente. Sim. Tá certo? Porque, infelizmente, eu vou falar uma coisa para ti, eu tenho um maior respeito por todas as empresas, por todas as pessoas que militam na área de segurança. Mas há um defeito. Qual o defeito? A pessoa vai na empresa e ela te oferece equipamento porque ela quer te empurrar equipamento. E eu não creio nisso. Eu tenho que me adaptar ou me ajustar em segurança, na arquitetura de segurança, perfeito, tá certo? Conforme aquilo que eu vejo. Até eu te disse um pouco mais cedo, o homem de segurança, o grande especialista em segurança, ele tem que ter visão além do alcance, que nem o filme lá do Thundercats. Ele tem que chegar, ele tem que chegar no local e ele tem que pensar. Análise isso, só para você entender. O que a arquitetura de segurança faz? Primeiro, ela te ensina exatamente risco. Sim. Certo? Análise preliminar de risco. Sou marginal. Eu chego na frente do condomínio e falo, opa, eu consigo entrar aí? É a primeira pergunta que ele faz. Ele faz essa pergunta. Segunda pergunta, se eu entrar eu consigo sair? Depois de ter praticado o crime? O marginal ele não quer duas coisas. Ele nunca quer uma força lutar contra uma força superior a dele. Então ele olha e ele fala, aí eu vou entrar, eu não vou conseguir sair. Tá certo? Então é o primeiro módulo que ele vai fazer na análise de risco. Segundo módulo, quando ele olha e fala, esse local tem efeito fortaleza. Ele tem o efeito de castelo. Ou seja, não consigo entrar. Aí ele olha para um outro condomínio. Ele olha para outro condomínio e fala, pô, esse condomínio não tem nada. Para que eu vou me arriscar? Isso. Arquitetura de segurança. Isso. Ele fala, para que eu vou me arriscar naquele que tem um conjunto de medidas para obstar a entrada do meliante? Ele vai mais fácil. Porque
Porque ele é predador. Pelo amor de Deus, as pessoas que não estudam segurança de forma profunda, esquecem que o cidadão que decidiu ir para o crime, tá certo? Ele é um predador social, independente das culturas, tá certo? De sociologia, ele é um predador. Ele tem 24 horas para te observar e falar, você comete tais falhas, o teu local de residência tem tais falhas. Então você tem que ter um grande especialista que dedicou a vida inteira em estudar, em se preparar, que pode falar, você tem uma arquitetura falha de segurança. Eu faço projetos gigantes de condomínio. E eu vou falar sem medo de errar. Nós podemos, nós dois, agora, 10 condomínios, e eu vou te apontar que os 10 têm falha. As vulnerabilidades. Sim, por quê? Porque, infelizmente, ainda, eu concordo com todos os amigos arquitetos e engenheiros, o embelezamento, o material é importante, mas não pode esquecer, para que eu possa habitar num condomínio e ter a tranquilidade, levar minha família ali para dentro, eu tenho que ter certeza, não é só a sensação de segurança. Sensação de segurança é psicológico. O que é segurança para mim pode não ser para ti. Eu já perguntei, eu já fiz uma enquete uma vez com meus alunos e pedi para eles uma pesquisa qual e quanto de pós-graduação. Né? E eu disse a eles, a todos eles, falei, vão às ruas, às pessoas e perguntem o que é segurança. Você não vai acreditar. De 100 alunos, 200 alunos, vieram perguntas todas diferentes e todas certas. Por quê? Porque é a sensação. A sensação para minha mãe, que tem 81, é a cerquinha e os 2 cachorros que ela tem. Mesmo sendo especialista. Um dia, eu fui entrevistei, eu tenho uma matéria do Fantástico, de 1994. Eu e minha mãe fomos ser entrevistados no Dia das Mães. Certo? É real essa história. E uma jornalista famosa, bem famosa, perguntou para minha mãe, o que só da profissão do seu filho? Aí minha mãe parou, com a simplicidade alagoana dela, ela parou, né? Ela é neta de Pernambuco, de cearense, com a simplicidade falou, tá vendo o cabelo branco? Foi ele que arrumou. Porque essa percepção de você ter o risco como profissão, entende? Então eu gostaria, eu tenho um sonho, que as faculdades de engenharia e arquitetura possam chegar nos graduados, pós-graduados em segurança privada, porque isso existe no Brasil, não é nos Estados Unidos, no Brasil. Eu fui professor da Lawrence em Morumbi, gestão estratégica em segurança empresarial, matérias importantes de peso, que vai de engenharia, tá certo? Até gestão de auditoria de segurança. Então é um negócio complexo. E as pessoas acham que gestão de segurança é cara crachá. Não é. Quando eles contratam uma empresa, tá certo? Contratam uma empresa de segurança, eles têm que ter a noção que essa empresa de segurança tem a capacidade de expertise para gerar segurança, não a sensação de segurança. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi em Israel, e é fato isso aí, vocês viram agora. Não existe segurança 100%. Está nos meus livros. Isso. Tá certo? Eu tenho vários livros, por exemplo, do Senac, que falam exatamente isso. Não existe segurança 100%. Por que não? Tripé. Eu dependo de fatores que estão longe do meu alcance. O fator humano é um dos pontos do preponderantes. Isso. E aí, qual é o papel da educação continuada, do treinamento, da capacitação, da qualificação do conjunto desses profissionais aí? Eu tenho uma coisa, eu tenho minha filha, uma dos meus filhos, é formada na área de saúde. E eu sempre disse para ela uma coisa extremamente interessante. Meus filhos me acompanham na faculdade desde criança, né? Dando aula de graduação e pós, né? E eu brincava com meus filhos e falo com meus alunos, né? Eu tive alunos brilhantes, que vão desde Einstein, Hyatt, Accor. Tive alunos brilhantes que hoje são diretores, master no Brasil inteiro. Por minha capacidade? Não, a capacidade deles. Sim. Pô, João, o que significa isso? Um dia eu estava fazendo um curso em Israel, um coronel, o qual eu tenho um respeito gigantesco, já não está entre nós, Coronel Moshe Unifeld, um dos fundadores do Exército de Israel, da Inteligência Israel. Ele veio ao Brasil, era o diretor da Hebraica, e num curso com ele perguntou, a nós, perguntou, o que é sorte? Aí começa aquela coisa que ele viaja na mão, né? Sorte é isso, sorte é aquilo. Aí ele falou, não, seus boludos, Rosh Katá, cabeça pequena. Sorte é capacidade e oportunidade. Ou seja, quantas maiores as capacidades que eu coloco dentro do profissional, melhor ele se torna. E eu sempre sou adepto das empresas, órgãos, que comecem a entender isso. Eu saco aquela pessoa, recursos humanos, coloco ela num ponto e eu encho ela de capacidade. Como faz um lutador de MMA, lutador? O que ele faz? Ele se enche de capacidade para aprender a lutar. Se ele lutar só boxe, o cara vem com qualquer outro estilo e derruba ele. Então, a capacitação
Eu sou doente por capacitação, por formação. Porém, eu tenho senão. E eu vou te dar um exemplo, certo? Não adianta o cara pegar papiro. E a experiência zero. Isso. Vou te dar 4 exemplos. E você vai me responder. Um cara faz um curso EAD sem experiência. Ele não tem experiência, está dando aula para ele não tem experiência. De piloto de helicóptero. Não vai. Você voaria com esse cara? Não. Não tem nem perigo. Vou fazer um curso EAD que não me dê uma capacidade, porque ele está numa instituição que não tem essa capacidade, porque o gestor que ensina não tem essa capacidade. Ele nunca fez aquilo. Ser barbeiro, cabeleireiro, você cortaria o cabelo com ele? Não. Um outro exemplo que eu dou, essa minha filha, ela até ria, um dia ela me ligou na faculdade e falou, pai, eu vi aquilo que você faz, que você fala, minha filha é formada na USP, né, em Ribeirão Preto, e ela fala, pai, eu vi o que você falava. Você chega, vamos supor que você tem um problema de saúde, infelizmente, não é o seu caso. Sim, sim. Aí você chega no médico, ele fala, tudo bem, então senhor, eu sou o doutor Sandra, tudo bem? Eu sou especialista em cirurgia do coração, vou fazer uma cirurgia no coração. O senhor está vendo aí, eu sou formado, todos os meus diplomas, certificados e tal, tenho doutorado, pós-doutorado, Yale, Harvard e tal. Nós só temos um pequeno problema. Eu nunca fiz cirurgia do coração. Você faria cirurgia no coração com ele? Não, Segurança é assim. Então, até eu tenho um grande amigo que é diretor de um poderoso banco e todos os funcionários dele, master, foram meus alunos na faculdade. Né? Eu dei aula para grandes gestores do Brasil. E eu falava para ele, Vioto, eu me assusto muito com os xamanistas. O xamanista é aquele cara que faz fumaça. Sim. Certo? Aí você pergunta para ele, você já aplicou isso? E eu tenho um exemplo claro. Um dia eu era master de um grupo de empresa, porque em São Paulo é muito comum você trabalhar na área pública e privada ao mesmo tempo. E um dos meus diretores falou assim, eu era gestor, ele falou, pega a tua equipe, eu tinha uma equipe gigantesca de agentes AA, que é o guarda-costa. E leva o pessoal para assistir uma palestra, vai vir um cara que, desculpa a expressão que a gente usa no nosso meio, Billy the Kid, vai vir o Billy the Kid dar uma aula para vocês. Aí eu sentei primeiro da fila, juro, os meus amigos da Castelo já viram fazer isso, diversas vezes. Aí o cara deu aula, palestra, PowerPoint, aquele suco que sai, sobe luz, aprende. Aí você fala, nossa senhora. É um showman. Showman! Showman! Aí, acabou, pergunta. Suas questões estão todas corretas. Tudo que o senhor falou está 100% correto. Perfeito. Bem decoradinho. Tá bom. Onde o senhor aplicou? Aí eu tenho uma frase que meus alunos já conhecem de velho. Onde você aplicou? Bateu 3 tapas na mesa e falou, veja bem. Meu amigo. O cara não sabe nada. Eu falei, não, mas veja bem. Eu falei, não, meu amigo. Envolve vida. Tudo que você fala, você tem que aplicar. Eu não tenho nenhum livro, nem material que eu nunca apliquei. Entendeu? No meu doutorado mesmo, eu tive o cuidado de quase 10 anos. Eu demorei 10 anos. Por quê? Porque a minha tese de doutorado é muito difícil de comprovar, que é percepção de risco. E você tem como análise de risco vários teóricos, né? Moislet, Fine. O mais brilhante é de um brasileiro que faleceu o ano passado, professor Caruso, um gênio. Professor Carlos Caruso era o coordenador da poderosa Lawrence no Brasil, foi de PAN, uma fera, tá certo? A simplicidade e criou uma metodologia simplificada. Então, isso eu falava para o pessoal, gente, a gente não pode rebuscar segurança. Segurança eu tenho que escrever de uma forma que a Dona Maria, de um condomínio, entenda, o doutor João, professor de engenharia, entenda, mas que todo mundo compreenda. E eu peguei aonde isso? Peguei uma metodologia israelense, que falava o seguinte, problema, solução. Olha que simples. Problema, solução. Entendeu? Perfeito. Então, isso eu sempre repassei meus alunos. Perfeito. Entende? Eu tenho esse questionamento é isso. Então, aprender e reaprender. Ninguém é dono da verdade, eu não acredito em herói. Então, você ter a capacitação através de instituições de ensino profissionais, com profissionais que saibam o que estão falando, faz a diferença. Perfeito. Professor Jonas Alves, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista hoje, eu queria que você deixasse aqui um recado, uma sugestão, um conselho para quem hoje é responsável pela manutenção, né, pela gestão de condomínios e centros corporativos. Muito bom, obrigado até pela pergunta. E aí, fique à vontade para adicionar. Primeira coisa que é fundamental, procurar se informar em segurança. Eu só preciso, de novo, de uma ocorrência para ter uma tragédia no condomínio. Ok? Eu tenho um exemplo claro, eu perdi minha esposa num erro de segurança no condomínio. Eu sou o cara mais chato com isso.
eu audito segurança corporativa e eu tenho projetos, não é falácia, eu tenho projetos de gigantes. Não me acho nada, e quem acha vive se perdendo. Tem uma frase de samba, inclusive, fala isso, tá certo? O importante é que as pessoas comecem a compreender que dentro do condomínio é segurança coletiva. Só que dentro do condomínio as pessoas não estocaram. Todo mundo veio morar em condomínio por vários fatores, mas um deles é a segurança. Claro. Porque existe um ledo engano que é chamado teoria da manada, que quando eu estou no meio de um grupo, eu estou protegido. Mas é mentira. É a teoria da manada com leão. Um leão cerca uma manada de gnus e corre todo mundo. Por quê? Pirão só no meu prato. Quando eu me fecho na minha célula, que é o meu apartamento, eu acho que eu estou seguro. Não está não. Certo, meu irmão? Você não está não. Porque basta um dos indivíduos que convive comigo coletivamente falhar para ter tragédia. Falei antes, eu e o Dutra estudamos 500 casos. Demoramos 2, 3 anos. Criamos uma palestra para orientação de 5. E eu escrevi um material. E como eu te disse, eu não escrevo nada. Tá certo? Nada que eu não tenha praticado. Eu nunca tive, até hoje, eu cuidei de produção executiva há muito tempo, tá certo? De autoridades e de grandes empresários, mas grandes empresários, eu nunca tive sequestro. Aí um dia, um grande empresário, super empresário, então pense, foi a 14ª maior fortuna do Brasil, viajando com ele, está no meu livro, ele bateu no meu ombro. E eu fazia isso, eu auditava a segurança, participando da segurança. Então a primeira coisa é isso. Quando você contrata uma empresa, contratar uma empresa de segurança, de serviço, você tem que ver por trás quem tem expertise. Porque falar, até papagaio fala. Claro. Certo? Porém, a expertise vai de quem realmente vai comandar, quem vai te assessorar ali. E é no chegar, no aproximar, que você vê. Então, muitas vezes, eu compreendo pela condição econômica do país, das pessoas, de onde elas vivem, e das dificuldades de pagar condomínio, que eu vejo que as pessoas esquecem que o síndico não tem como fazer milagre, se alguém não pagar todas as tarifas, tá certo? Que segurança é fundamental. Porque se eu não tiver seguro, não adianta nada. Tudo que você construiu vai para o vinagre. Então, desde a contratação do profissional que vai trabalhar lá, da empresa que está lá, não adianta. Eu vejo um defeito que virou uma moda no Brasil. Eu vou procurar super gigante do mercado. Bom, você consegue falar com o dono? Não. Porque você é mais um. Entendeu? Eu tenho que falar com o dono. Ou então aquele que vai bater a chave. Mas são as capacidades que essa empresa tem de olhar o meu problema. E a individualidade do condomínio é individual. Cada pessoa, cada condomínio ele tem personalidade própria. Eu não posso aplicar. Não é a mesma regra. Não pode, não é o bandejão, é à la carte. Isso me assusta muito. As soluções têm que ser personalizadas. É à la carte. Eu fui gestor da Hyatt. Né? Eu era gerente de engenharia e segurança da Hyatt norte-americana. E eu falava para o pessoal da Hyatt, dando palestra e dando aula, tá na faculdade, eu falava para os alunos, né? Eu falei, gente, condomínio, hotéis, shoppings, você pode ter um hotel da mesma rede, só que em cidades e bairros diferentes. São iguais? Não. Totalmente. A personalidade. Personalidade local, a personalidade das pessoas, a segurança, a insegurança, tudo se influencia. Então eu não posso aplicar receita de bolo. Não existe receita de bolo de segurança. Então me assusta quando eu vejo, com todo respeito, tá certo? Empresas que querem pulverizar seu nome no mercado. Mas eu concordo, o mercado tem que estar assim para a conquista. Mas ele tem que fazer uma coisa, lembrando que se houver uma falha, falei do livro que eu escrevi, né, A Segurança Influenciando na Imagem Corporativa. Se você tiver um incidente, vai para o vinagre tudo que você fez. Então, se preocupar com as pessoas que estão ali vivendo, né, que convivem contigo e que poderão fazer uma diferença coletiva, é importante. Procedimento, treinamento, a reunião de condomínio tem que se dar um espaço real, não é brincadeira, para a segurança. Tá certo? E não é, de novo, eu compreendo que o último número lá é o que importa. Puta, essa empresa quer R$10 mais barato que a outra. Mas o que ela está me entregando a mais que essa aqui não está? Tá certo? O que tem por trás dessa empresa que essa aqui não tem? O que essa vai fazer diferente para mim? Eu era professor, olha só, gestão estratégica em segurança empresarial. Estratégia é fazer diferente, porque todo mundo faz igual. Então a minha preocupação é essa, que as pessoas compreendam que a vida delas coletiva, dentro do condomínio,
Não é se esconder entre todos os outros. Você pode ter um criminoso lá dentro. Ok? Já vi isso acontecer. Não uma, não duas, não três. Já vi acontecer. Tá certo? Você muitas vezes está dentro do condomínio que você burla todos os quesitos de segurança. E você pode ser o mentor da sua própria tragédia. Então é isso. Primeiro, as pessoas têm consciência que viver em coletividade me obriga a participar da segurança. Porque assim eu quis. Senão, eu vou morar numa residência. Eu monto o meu sistema de segurança. Quando eu não quero isso, me adapto a viver em coletividade, é uma seleção. Perfeito. Para o bem ou para o mal. Perfeito. Professor Jonas Alves, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Esse papo sempre à disposição. Contraído, né? Bem tranquilo aqui. Falando sobre um tema muito sério, né? Importantíssimo, né? Que é um tema hoje que está sempre em todas as pautas, né? Deveria estar em todas as pautas e reuniões de condomínios, centros corporativos, né? É um prazer tê-lo aqui. Esperamos aqui ter outras oportunidades para que bebermos aqui da sua experiência, da sua sabedoria. Viu? Eu que agradeço imensamente. E fico muito feliz que você tenha uma instituição de ensino que possa educar para empresarial, a formação profissional, a capacitação, porque isso faz e fará a diferença, entendeu? As pessoas ainda não compreendem, as empresas ainda estão caminhando a passos pequenos para a capacitação dos seus profissionais, mesmo serviço, para isso. Então, estou sempre à disposição. Agradeço o tempo, desculpa alongar de algumas questões, ótimo, mas que o tema envolve a gente. Perfeito, agradeço o convite. Eu que agradeço. Forte abraço. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima, pessoal.